Começando agora, Fofoca do Bem, com Carlos Ribeiro. Conversando, analisando tudo sobre espiritualidade. Então, ouçam agora. I've been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm rolls through. And I need you. God gave me you for the ups and downs. God gave me you for the days of doubt. For when I think I've lost my way, there are no words enough to say it's true. Olá, tudo bem? Aqui é o Carlos Ribeiro, de volta à nossa programação de todas as segundas-feiras, onde procuramos, refletirmos juntos espiritualidade, para que possamos, que diminua os nossos sofrimentos diários. Então, quando você estuda, quando você pratica, você sai daquele estado de preocupação, de sofrimento contínuo. E com certeza você estudando, você praticando a espiritualidade, é outro nível de entendimento. Você não só passa a compreender os seus sofrimentos, como também passa a compreender os sofrimentos alheios, dos seus familiares, dos seus amigos. É outro mundo. Então eu criei esse programa junto com a editora Zona, com o seu diretor Francisco de Assis. Acho que não tem o D, né? É Francisco Assis. E ele me corrigiu, né? Ele não é de Pernambuco. Se não me engano, ele é da Paraíba, porque ele mandou uma mensagem no Zap. Tá aí, peço desculpa ao meu amigo Francisco e corrigindo o seu local de nascimento. Mas tudo bem. Então eu procurei criar esse programa, que já tenho há muito tempo, tinha vontade de poder transmitir aquilo que eu aprendi durante esses anos, e assim eu espero que todos também tenham esse desejo, essa vontade, né? Agora eu compreendo e sinto melhor quando um professor, por exemplo, luta, né? Briga por seus direitos. E também ama o que faz. Isso que é o mais importante. Você ensinar crianças a crescer, a progredir na vida é uma coisa fantástica, inexplicável, é um sentimento muito gostoso. Então, seja qualquer tipo de ensino, você aprender e passar para frente, nossa, é outro entendimento. Tá certo? Então aí, começando o programa Fofoca do Bem, e hoje o tema que eu escolhi aqui para vocês, né, é satisfação. E aí, você é satisfeito com a sua vida, com o seu trabalho, com a sua religião? O que mais? Você é satisfeito com o seu relacionamento? Enfim, tem diversas atividades aí que normalmente
E muita gente, né, são insatisfeitas diariamente. Você acorda bem cedo aí, pega um ônibus lotado, assim, quem não tem carro, vai trabalhar, como já ouvi diversas vezes, de pessoas que dizem que vai trabalhar por obrigação, porque tem conta para pagar, seus compromissos familiares, quem é casado, então, mas vão trabalhar insatisfeito, cara amarrada, reclamando do trabalho, reclamando do chefe, enfim, você deve compreender muito bem, até eu, já aconteceu muitas e muitas vezes, de fazer alguma coisa insatisfeito. E vocês já prestaram atenção que quando você faz alguma coisa com insatisfação, não dá certo. Ou você ainda não percebeu isso? É claro que percebeu. Meu ouvinte é inteligente. Ou se não percebeu a si próprio, deve ter percebido aí do companheiro ou do familiar seu. Toda insatisfação gera resultados negativos. Então, antes de começar esse assunto, vamos diminuir aqui o tempo de aprendizado nosso. Vamos passar para 45 minutos. O Francisco achou até interessante, porque assim dá a oportunidade de você poder me ouvir até o final, porque 1 hora talvez entendemos que devido a sua vida, compromissos, atarefadas, às vezes não dá muito tempo de você ouvir um programa de 1 hora. A não ser quando você chega em casa, vai descansar, você tem um tempinho aí você pode me ouvir. Então, hoje irei fazer uma programação de 45 minutos, tá certo? Bom, então vamos lá. Como de praxe, eu utilizo um ensinamento que me fez crescer espiritualmente há 11 anos atrás, que eu estou pegando base. Aliás, esses 11 anos que comecei a aprender um pouco mais de espiritualidade, porque eu já vinha praticando, mas comecei a ganhar muito mais entendimento de 11 anos para cá. Como eu leio muito os ensinamentos e aprendi muito o que acontece no cotidiano nosso, onde envolve a sociedade, a religião, onde envolve as doenças, os sentimentos, enfim, diversos assuntos interessantes que eu pediria licença aos meus ouvintes, é lógico, respeitando a religião de cada um, mas não foi com esse intuito que eu criei esse programa para debatermos as religiões, qual que é a melhor, qual que é a pior, e sim de podermos refletirmos juntos. É claro que tem muitas coisas que eu direi aqui que pessoas não irão concordar, temos que respeitá-las, claro, mas temos o direito, sim, de refletirmos, estudarmos e debatermos juntos assuntos que foram escritos por pessoas que passaram por grandes experiências. Então eu pediria licença de ler um ensinamento aqui de Mokichi Okada, a qual respeito e sigo, e que mudou muito minha vida, e tenho certeza que mudou muito a vida de pessoas que estão me ouvindo aí, que conhecem muito bem, e aqueles que não conhecem, é claro que interessar e se gostar, pode procurar aí nas redes sociais, aí tem muitas coisas direcionadas aos ensinamentos, tá certo?
Bom, vamos lá. Satisfação e insatisfação. Todos almejam viver satisfeito, mas é difícil consegui-lo. Assim é a vida. Entretanto, dependendo da maneira de encarar este fato, veremos nele algo de interessante. Pensando bem, a causa do progresso social é a insatisfação humana. Por conseguinte, o mundo não é tão fácil de ser compreendido. O desenvolvimento, as reformas, as descobertas são decorrentes da insatisfação. Em contrapartida, quando esta é exagerada, surgem conflitos, desarmonia nos lares, desavença entre amigos e conhecidos, discussões, desespero, casos de polícia, etc. A insatisfação dá origem a grupos sociais extremistas que praticam atos de violência e destruição, como a provocação de incêndios e arremesso de bombas improvisadas e outros objetos. Às vezes, chega-se até a guerra civil. Como vemos, a insatisfação exige cautela. Por outro lado, as pessoas bondosas ou simplórias, que pouco se queixam, parecem satisfeitas, mas na verdade são criaturas incapazes e improdutivas. Ora, se tanto a satisfação como a insatisfação apresentam aspectos condenáveis, que fazer? A resposta é simples. Devemos evitar os extremos. O certo é manter o equilíbrio entre as duas posições. Sei que falar é fácil e fazer é difícil, mas a vida é assim mesmo. O essencial é ser flexível, tendo por base a sinceridade. A pessoa que assim proceder tornar-se-á útil à sociedade e dessa forma será bem-sucedida e feliz. 18 de março de 1953 foi escrito esse ensinamento. E aí, gostaram? Deu para entender? São palavras, até fácil de entendimento. Se você começar a ler, se você, é claro, não entendeu na primeira, mas se você continuar repetindo, lendo uma, duas ou três vezes, com certeza você vai entender. É assim que aconteceu comigo. Temos 5 volumes de ensinamento desta instituição. Eu já li e reli várias vezes. Confesso que tem coisas, depois de muitos anos, que eu venho compreender só agora. Mas isso é outro assunto, é uma maneira de entendimento, uma evolução espiritual que todos nós passamos. Não podemos ficar estagnados, parados, só apontando o dedo, acusando. Temos que procurar sim saber o porquê, procurar causa. Então temos que refletir, questionar, mesmo você não acreditando, como temos que respeitar pessoas que, por exemplo, não acreditam no mundo espiritual, na espiritualidade. Às vezes chega a ponto de confundir instituições espiritualistas que mexe com o espírito, coisa do mal. Não é nada disso. Todos nós somos espiritualistas. Não importa qual religião que você seja, todos nós viemos aqui, ou você acreditando ou não, para evoluir, para sair dos sofrimentos, pelo menos diminuí-los, se você não conseguir 100% sair deles. É esse o objetivo, é esse que Deus nos colocou no mundo, apesar que muitas pessoas não acreditam ainda nisso. Espero que tenham tempo suficiente de poder, não importa a idade. Eu comecei a estudar esses pontos depois dos meus quase 50 anos.
Antes disso eu não queria saber de nada, queria saber de curtição, que eu amo, sempre amei, não arrependo de tudo que eu fiz, sempre amei a dança, o teatro, por exemplo. Então, não importa a religião que você segue, é importante, se você tem dúvidas de algum assunto que for relevante, questione, pergunte o porquê, né? Tenta descobrir, pelo menos. Então, vamos questionar aqui, vamos estudar aqui ensinamento pequeno, né? Satisfação e insatisfação. É interessante. Olha aqui, ó. Pensando bem, a causa do progresso social é a insatisfação humana. O que significa isso, né? Que muito do progresso hoje, de muitas mudanças, tanto da ciência principalmente, é devido à insatisfação. Quando você está insatisfeito, por exemplo, com o transporte que você usa para trabalhar, você começa a reivindicar, você começa a fazer greve, você começa a fazer... Enfim, tem uma infinidade de assuntos aí que a pessoa responsável, por exemplo, um prefeito, um governador, ele procura estudar esse assunto mais firme, né, para que possa melhorar. Por exemplo, o transporte. Estamos citando aqui o transporte, mas tem diversos assuntos aí que você pode colocar. Progresso social. Podemos até ir mais a fundo. Eu já até comentei isso, acho que no programa passado, O Segredo da Felicidade. Não percam, hein? Vai sair aí já o segundo episódio. O primeiro foi gratidão. Se você ainda não ouviu, por favor, vai lá, ouça, procura lá no canal do YouTube, Editora Zona, e você vai ver lá. E dá um like, pode dar até um dislike se você não gostou, comentar, mas isso é importante para o nosso crescimento também. Nem tudo que vamos dizer aqui, né, discutirmos, que você é obrigado a aceitar de maneira nenhuma, tá certo? Então, vamos, por exemplo, a guerra. Eu aprendi, olha, engraçado, né? Eu comecei a analisar como é bom você estudar, você participar de palestras, enfim, você ouvir pessoas que já estão acima de você espiritualmente. Eu nunca tinha pensado nisso, na guerra entre países. Você sabe qual é a finalidade? Bom, é claro que a guerra ninguém gosta, ninguém aprecia, ninguém quer estar dentro de uma guerra. Mas analisa comigo aqui, já me perguntaram isso. Todos os países, acho que comentei isso no outro programa, todos os países que você conhece que entraram em guerra, na Europa, principalmente, na Ásia, são países desenvolvidos hoje, são países economicamente superiores, financeiramente bem. Por quê? Você sabe, você analisa, você imagina. Então, a guerra seria insatisfação, é claro, de todos. Mas devido à guerra, devido aos acontecimentos, depois do término desta guerra, os governantes, o povo, começaram a refletir melhor o porquê surgiu esta guerra, por exemplo, e tenta evitar, de uma maneira ou de outra, de não voltar mais a acontecer esta guerra. Não é verdade? Então começou a crescer o desenvolvimento, acelerou. A inteligência humana começou a se elevar, a pessoa começou a estudar mais um determinado assunto. Eu estou citando a guerra aqui, mas pode se colocar em diversos assuntos. A engenharia civil, por exemplo,
a engenharia automotiva, a evolução dos carros de 30 anos atrás com os de hoje, por exemplo, é insatisfação, ou não é? Então, através da insatisfação, mas aqui no ensinamento, eu acho que se vocês prestaram atenção, olha aqui, em contrapartida, quando esta é exagerada, como no caso da guerra que eu falei, surgem conflitos, desarmonia nos lares, por exemplo. Aí entra a insatisfação familiar, a desavença entre amigos e conhecidos, discussões de desespero, que eu tenho certeza que cada um de vocês, inclusive eu me coloco como esse exemplo. Teve casos, por exemplo, tem pessoas que têm casos aí, seu vizinho, por exemplo, casos de polícia, enfim, devido à insatisfação. Também da insatisfação, isso está acontecendo muito no mundo de hoje. Olha que esse ensinamento foi escrito em 18 de março de 1953. Olha aí. Então a satisfação também dá origem a grupos sociais extremistas que praticam atos de violência e destruição. Então, às vezes chega-se até a guerra civil, que eu acabei de falar agora. E depois vem aqui abaixo. Como vemos, a insatisfação exige cautela. Cautela. Do bom senso, do equilíbrio. E aqui entra a satisfação e insatisfação. Então, tudo tem que ser equilibrado, para que não vira uma insatisfação extrema. Agora, uma coisa que eu achei interessante, aí eu me coloco dentro desse exemplo, me serviu, olha como é importante a gente estudar, serviu para mim o lado da satisfação. Todo mundo acha que eu me incluo, que a gente assistirmos, presenciarmos qualquer coisa que é do mal, por exemplo, ou que não faz parte do bem, ou coisas que sentimos insatisfeitos, fingimos que não vemos, fingimos que não enxergamos e ficamos acomodados. Não vou colocar o dedo aí porque vai sobrar para mim. Que coisa interessante. Até a satisfação, quando ela é muito forte, te faz mal para a sociedade. É interessante, né? Olha aqui, outro ponto que eu estou falando. Ora, se tanto a satisfação como a insatisfação apresentam aspectos condenáveis, que fazer? A resposta é simples: devemos evitar os extremos. O certo é manter o equilíbrio entre as duas posições. Então, entre a satisfação e a insatisfação, você não pode ser extremista demais, excesso. Então você tem que ser equilibrado. Você tem que procurar usar o bom senso. Em seguida é interessante que ele escreveu: sei que falar é fácil e fazer é difícil. Então aí que vem o aprimoramento, o estudo, que eu venho falando nesses 2 programas iniciais. A evolução espiritual é muito importante em nossas vidas, na minha, na sua, dos seus familiares, dos seus amigos. Quanto mais você estuda, mais você cresce, menos você sofre. Mesmo você vivendo no inferno, você encontra paz, certo? Equilíbrio, alegria, principalmente quando você aprende e repassa
Quanto mais pessoas aprenderem a sair dos seus sofrimentos, menos esse mundo em que vivemos irá sofrer, irá virar um mundo infernal. Então Deus colocou nós, seres humanos, para realmente mudarmos esse mundo, não só depender dele. Ou vocês não acreditam nisso? Eu sei que tem muita gente que não acredita. Como eu falei no começo do programa, temos que respeitá-los, mas começa a enxergar essas pessoas, começa a ver a vida dessas pessoas. Agora há pouco eu estava lendo, estava procurando um assunto para comentar aqui, para estudarmos juntos. Nosso programa Fofoca do Bem. Então eu estava procurando em diversos livros que eu tenho aqui, revistas, qual assunto que eu irei falar aqui hoje. Aí veio, eu achei interessante, porque eu não tinha esse conhecimento. Satisfação e insatisfação. Às vezes passamos por eles, mas não entendemos por quê e como saímos desse sofrimento. Então, a partir do momento que você começa a entender muitas coisas que existem na sociedade, no cotidiano, então a gente começa a entender melhor, refletir melhor e até melhorar os nossos sentimentos, nossos pensamentos, as nossas atitudes e procurar melhor ainda passar para as pessoas que convivem do seu lado aí no dia a dia, porque aí é virar uma bola de neve mesmo. Se não começar de nós, você vai esperar quem? Seu vizinho? Ou uma outra pessoa da sua família? Então, quanto mais cedo crescemos espiritualmente, vai ser melhor para o mundo. Ou não? Uma coisa que também aprendi, que eu, de maneira nenhuma, eu queria saber, pensar, por exemplo, o que está acontecendo na Síria. É outro país, é outro mundo, está longe daqui. Eu vivo no Brasil. Tem pessoas que pensam só, por exemplo, na cidade onde mora, São Paulo, por exemplo, no caso. O que acontece em Aracaju, Salvador, terra natal da minha mãe, Aracaju, que eu amo tanto. A Bahia também, que eu amo tanto. Apesar de ter ido poucas vezes, mas essas poucas vezes que fui até lá, aprendi a amar os baianos. Conflitos, coisas que tem em todas as cidades. Tem pessoas que enxergam mais o lado negativo do que o lado positivo de um ser humano, de uma cidade, de um país. Tudo que eu estou passando aqui para os senhores, eu não nasci sabendo. E olha que demorou, hein? Confesso, demorou. Mas antes tarde do que nunca, não é verdade? Quando eu faço esse programa, eu procuro, é claro que eu me baseio nesses ensinamentos para que eu possa ter um assunto aqui para refletir ou para discutirmos junto. Mas eu começo a me colocar dentro desses assuntos que iremos aqui colocar em pauta da minha vida, o que eu passei. São exemplos meus e exemplos também de pessoas que eu conheço, que já viveram comigo, amigos de infância, amigos de trabalho. No dia a dia você sabe que amigo, mesmo que amigo, ele abre o coração para você, começa a falar dos conflitos que tem dentro da família. E de qualquer forma você já deve ter, por exemplo, de uma forma ou de outra, querer ajudar essa pessoa e não sabe, às vezes você não sabe como. Agora, quando você tem esses conhecimentos, por exemplo, da espiritualidade, que é o programa que eu criei
junto com a Editora Zona, é para levar aquilo além de coisas que muitas pessoas não conseguem enxergar, por exemplo. Muitas. Não é verdade? Às vezes até você que está aí me ouvindo está sofrendo com uma situação, por exemplo, com conflito, ou financeiro, ou com doenças, que não sabe por que surgiram. Então esses programas, não só o meu, como muitos milhares de autoajuda, e essas pessoas responsáveis por esses programas, eles criaram para quê? Com o objetivo de poder melhorar esse mundo, melhorar o senhor, a senhora, a situação que eles passaram também. Presta atenção que todos que criam viram palestrante, coach, então são pessoas que passaram por grandes purificações, sofrimentos. Então entra um pouco no assunto que estamos conversando hoje, da satisfação e insatisfação, ou não entra? Agora eu gostaria de perguntar aos senhores, eu tenho certeza que muitos aí, vocês que estão me ouvindo, estão com alguma insatisfação em um determinado assunto, né? Seja familiar, conjugal, ou seja no trabalho, ou até mesmo na própria religião a qual você pertence. Deve estar insatisfeito com alguém, um chefe. Nesse programa curto, espero poder ajudá-los para que, a partir desse momento, você pare, comece a refletir o porquê que você, por exemplo, está insatisfeito, se isso está te fazendo bem ou mal. Às vezes uma insatisfação, como diz aqui no ensinamento, veio para que você possa crescer. Nem todo o mal que você recebe é uma coisa que vai ficar definitivo em você, que vai trazer muitos prejuízos para a sua vida. Tem muitos mal que, por exemplo, vem para que você possa crescer, para você possa parar, refletir, olhar, opa, o que aconteceu? Por que veio para mim? Ah, eu tenho que fazer isso. Se eu fizer isso, se a outra pessoa melhorou, fez a mesma coisa, eu posso fazer também ou não? Então vou procurar fazer. Aí vem a perseverança, aí tem que ser persistente, aí você tem que ser positivo, aí vai depender de cada um, porque eu não vou entrar dentro de você, e mesmo eu comentando, falando aqui, como muitos orientadores aí, você ouve, você escuta, você vai em palestra, você lê, mas não pratica, não tem ação, aí a sua vida não muda. Não adianta eu ficar aqui 45, 1 hora, 2 horas, 3 horas, falando, se você amanhã já esqueceu tudo e não praticou, não começou pelo menos. É aquilo que eu falei no primeiro programa da gratidão, por exemplo. Você não consegue, pelo seu ódio, pela sua mágoa que tem dentro de você ainda, que é normal, todos nós temos isso, nascemos com isso, você não consegue digerir, não adianta você, com esse sentimento forte, você não vai agradecer de maneira nenhuma. Mas para que você comece a sair dessa situação, opa, tá me fazendo mal, tá me trazendo doença. Eu ouvi falar que se você começa a agradecer a tudo, a sua vida melhora. Opa, pô, se do cara melhorou, por que a minha não vai melhorar? Então eu vou começar, pelo menos eu vou me esforçar. Como que eu vou começar? Começo agradecendo as coisas mais fáceis. O que são as coisas mais fáceis? Pô, eu acordei, tô vivo. Opa, já é um agradecimento. Eu tenho um teto, eu tenho comida, eu almocei, eu jantei, eu tomei banho. Olha quantas coisas tem fáceis. Eu tenho roupa, eu tenho trabalho, eu tenho um carro, eu tenho conta para pagar. Minha fala aqui me empolga que eu me enrolo com as palavras, mas esse não é o objetivo. Meu português, como eu disse, cresceu muito, graças a Deus, através da leitura desses ensinamentos.
faço locução em alguns lugares, vai aprendendo um pouco. Mas eu tive estudo até o ensino fundamental, eu não fiz faculdade. Então a gente aprende, como dizem, né? Você aprende ali na luta, na batalha, no dia a dia, não é verdade? Então, quanto às palavras, às vezes, é claro, vai dar umas concordâncias aí, não vão combinar certo. Tem pessoas, eu falo isso porque eu convivo em redes sociais há um bom tempo, Facebook, YouTube. Então, às vezes, tem pessoas que não aguentam, desabafam. Olha aí a insatisfação. Tem pessoas que, por exemplo, eu ouço por exemplo, um rapaz muito inteligente, um rapaz novo, sobre investimentos. Ele coloca 2, 3 vídeos no YouTube diariamente. Então ele procura ajudar a você melhorar financeiramente. Então, mesmo assim, olha, eu estou citando esse rapaz, tem muitos casos, você deve conhecer muitos aí. Quando você tem pessoas que procuram melhorar a sua vida, sempre vai existir, mas aí é outro aprimoramento que você... por exemplo, eu quase entrei nesse assunto hoje, não se irrite, mas isso é um outro assunto para um outro programa. Então você tem que saber se controlar. Então, mas tem pessoas, por exemplo, voltando ao assunto, você cria um programa, YouTube, por exemplo, tem aquele like e o dislike, o positivo e o cadê para baixo, negativo. Então tem pessoas que explicam, você pode dar até o dislike, porque muita gente não acredita, até o dislike vira audiência para aquela pessoa no YouTube, e quanto mais audiência você ganha. Você sabe que no YouTube, dependendo do número de visualizações, não é nem de visualizações, é de pessoas inscritas, você começa a ganhar. Isso eu aprendi agora na área de marketing, que eu estudo, eu gosto também. Gera renda para a pessoa. Então eu já ouvi, voltando ao assunto aí, eu já ouvi muitas pessoas, por exemplo, quando tem comentários, a pessoa xinga você, fala tal. É claro, temos que respeitar, entender que você, tudo que você fala, tudo que você passa, nem todas as pessoas entenderão, compreenderão aquilo que você não vai concordar com o que você está dizendo, o que você está falando. Então você tem que ter esse auto-equilíbrio, você saber, às vezes até um assunto que a pessoa comenta lá embaixo, estou citando no YouTube, por exemplo, ou no Facebook, comentário negativo, a pessoa fala, poxa vida, olha o que esse cara foi falar de mim e tal. Não, às vezes serve até de exemplo para você crescer mais ainda, muito mais. Às vezes alguma coisa que você não está enxergando dentro de você, que aquela pessoa, às vezes, foi muito mais seu amigo do que aquele que te abraça todo dia falando que é seu amigo e tal, mas não te ensina, não te traz aprendizado nenhum para você crescer. Tem muitos desses, eu já passei por isso, que dizem ser seus amigos. Na hora do sufoco, aí já viu, né? Bom, o assunto não é esse, né? Às vezes, como eu falo com vocês, eu me empolgo. Mas esse é o ponto-chave que eu achei interessante desse ensinamento aqui, né? Tanto a satisfação como a insatisfação tem que ser equilibrada, pode ser excessiva. Tudo que é excesso é condenável, é prejudicial para você, para sua saúde. Se você bebe demais, o que acontece? Se você dirige com velocidade excessiva, o que acontece normalmente com muitos? Todo exagero, até na religião. Você tem pessoas que, numa determinada religião, não importa qual seja, ele é tão fervoroso que ele acaba se tornando uma pessoa chata, que as pessoas querem se afastar dela. Poxa, já viu fulano falar, você tem que ser moderado, tem que ter um controle, por mais que você goste dela, por mais que você acredite nela. Então, olha aí, 45 minutos, até falei com o Francisco, né? 45 minutos, 1 hora eu já estava achando um pouco. Você começa falando, e a hora vai passando. Prometi agora, a partir dos próximos programas, inclusive, farei em 45 minutos. Para que não se torne uma coisa muito
também cansativa, né? Que você começa a ouvir os 10 minutos e depois se afasta. Isso também, para quem vive na área de marketing, tem uns meios também de você alcançar audiência no YouTube, por exemplo. Nada pode ser exagerado. Quando se passa de 1 hora, por exemplo, a probabilidade da pessoa sair do canal, né, é muito grande. Então você tem que ter um bom senso aí de fazer uma coisa curta, rápida e objetivo. Tá certo? Que bom, né? Estar com vocês aqui novamente. Todas as segundas-feiras o Francisco estará postando aí no canal. Eu escolhi esse assunto rapidamente agora, confesso. Não preparo, não faço tudo correto, como diz os entendidos aí. Quando você vai fazer um programa, apesar que tem muitos que vai no improviso. Eu acho interessante isso. Então, faz aquela programação, ó, o que eu vou falar, o que eu não vou falar. Então, eu tô aprendendo, eu olho o título, o tema, né? Falo um pouco daquilo que eu aprendi. Por isso que é importante você passar tudo que você já aprendeu, que você cresceu com aquilo, experiência de vida, né? Isso ajuda muito a fazer qualquer tipo de assunto, qualquer tipo de programa. E o ensinamento aqui, que também me baseio muito, que tocada, Meishu Sama, mas o homem mesmo tem que crescer espiritualmente, tem que evoluir, tem que parar de sofrer, tem que tirar as pessoas do sofrimento, melhor ainda, para que a sua vida melhore, para que a sua vida muda, tanto financeiramente, como os conflitos que possam existir, como também na sua doença, porque tem muitas doenças aí que elas aparecem e não aparecem do nada. Isso é um outro assunto que eu vou discutir em outro programa sobre as doenças. São assuntos bem delicados. Tem pessoas que, é claro, não vão acreditar e nem concordar com você, mas até na mídia eu fiquei satisfeito. Muita gente já deve ter lido ou ouvido. Saiu essa semana ou semana passada que entrou no SUS os tratamentos terapêuticos. Há muitos anos atrás eu já ouvia falar disso, de entrar, por exemplo, alguns tratamentos holísticos, até com tratamentos com a imposição das mãos. Eu recebi no Zap, e acho que foi hoje, que também está entrando no SUS. Será que é à toa? Começa a analisar as pessoas que, por exemplo, não acreditam nesse lado espiritual. Eu falei das doenças porque muitas doenças são espirituais, ou você acreditando ou não, são espirituais. Os próprios médicos, a própria medicina, a própria ciência já está se curvando para isso. Já estão se estudando para isso. Porque surgem muitas doenças. Às vezes tem pessoas que fazem diversos exames e também não encontram a solução. O que é isso? O senhor que está me ouvindo aí, a senhora, o que você acha que é isso? É Deus? Então é coisas que eu venho batendo, rebatendo. Temos que evoluir, temos que estudar, mesmo você acreditando ou não. Poxa, vamos procurar saber o porquê, vamos crescer, vamos melhorar, vamos mudar de situação. Se você está numa situação há anos e não sai, não acredita que possa sair, poxa, olha que tem diversos profissionais aí, hein? Diversos para te ajudar. Mesmo assim, tem pessoas que ouvem diversos programas, lê, escuta aqui o Carlos Ribeiro, fofoca do bem, mas mesmo assim continua, não, eu tô adorando sofrer, é muito bom. Tem horas que a gente tem que dar aquele puxão de orelha assim, pra pessoa acordar. E espero que eu tenha ajudado vocês nesses 50 minutos aí. Eu espero ter ajudado vocês com esse assunto hoje de satisfação e insatisfação, que aí entra até as guerras, que há pouco tempo, confesso, eu não sabia, né, o porquê. E como é bom, às vezes, bom entre aspas, às vezes sair esses
esses conflitos grandes para que possamos mudar-nos em algum sentido. Você acreditando ou não, isso tem a luz de Deus também por detrás. O bem e o mal tem a luz de Deus. Tem pessoas que se perguntam: poxa, Deus é o nosso Pai, por que Ele me traz esse mal para mim? Tem pessoas ainda que pensam assim, mas não podemos criticar. Estamos aqui para orientar. Poxa, estou desempregado há muito tempo, mas por quê? Porque eu, não tem muitas pessoas, você que está me ouvindo, já aconteceu comigo isso, brigar com Deus, porque com o mal veio para mim, não veio para... Poxa, às vezes até desejo para o outro, né? Por que vem para mim, não vem para o fulano de tal? Não tem pessoas que pensam assim? Tem diversas pessoas, mas o bem e o mal é obra divina. Para quê? Para o próprio homem crescer espiritualmente e depois materialmente, evoluir, o país evoluir, o estado, a cidade, o bairro onde você mora, tudo isso é obra de Deus. Tá certo? Olha aí, tá bom, né? Fico feliz. Novamente aí eu peço perdão, desculpa pelo excesso, pelo português. Espero ter contribuído aí com mais um programa Fofoca do Bem com o Carlos Ribeiro. Vamos aguardar aí o próximo tema e eu conto com vocês aí. Curtam, né? Dê o like, dê o dislike se também não concordar, é claro. Mas curta, compartilha aí se você conhecer alguém aí que está sofrendo, o que possa ajudar aí nesses minutos aqui, com o nosso bate-papo. Vamos falar assim, de bate-papo, nada de imposição, nada de tô certo, né, tô errado, nada disso. Vamos aqui para estudar. A pessoa espiritualista é assim, a pessoa aprende, cresce e repassa, tem que passar para as pessoas crescer também juntos, tá bem? E todos crescendo juntos, o bairro, como eu disse, a cidade, o estado, o país, o mundo cresce. Tá certo? Abraço e beijo. I've been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be, but you stay here right beside me and watch as the storm rolls through, and I need you. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade. There's more here than what we're seeing, a divine conspiracy.